a doutora Marcele Marcante sobre hemorragia digestiva. Doutora Marcele ela é graduada pela Universidade Católica de Brasília, médica coloproctologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Ela fez residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Israelita Albert Einstein, especialização em coloproctologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein e título pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Doutora Marcele, boa aula. Obrigada. Boa tarde, gente. Estou vendo que as pessoas estão ainda voltando aí do coffee break. Eu vou só esperar para mais gente vir, que eu quero todo mundo participando da aula. Essa aula está bem interativa, então eu vou querer a opinião de vocês. Lembrando que não é uma prova de residência, pode errar o quanto quiser, então participem e a gente tem coisa muito boa para discutir. Então, como o Lucas falou, eu fiz a residência em São Paulo e também atuei lá durante vários anos como médica cirurgia geral e também como emergencista. Então, eu trago um pouco da minha experiência aqui. Atualmente, eu sou médica proctologista no Hospital Sírio-Libanês, faço parte da retaguarda de proctologia lá, já fiz retaguarda de cirurgia geral, então já trabalhei bastante com esse tema aqui que eu vou trazer para vocês, que eu sei que é um tema que amedronta muita gente. Todo mundo pegou o QR Code? Querem que eu espere um pouquinho mais? Deixa eu chamar o pessoal. Acho que agora todo mundo alimentado, o último bloco vai passar melhor ainda. Gente, eu vou seguir, que senão vai passar muito do tempo de vocês também. Não sei quem tem plantão às vezes à noite, e a gente tem horário aqui para terminar. Pode prosseguir, Marcele. Posso? Então vamos lá. Só precisa funcionar aqui o meu... Foi. Então vamos lá, gente. Eu vou falar de hemorragia digestiva. Então me deram uma tarefa um pouquinho difícil. Difícil porque eu tenho que falar de um tema amplo e complexo. Mas, quando eu decidi falar sobre hemorragia digestiva, eu tenho que falar de hemorragia digestiva alta e baixa. E isso difere na abordagem, no tratamento, como que eu vou avaliar esse paciente. Então, eu tive que fazer uma tarefa muito difícil, que foi colocar 2 aulas em uma aula. Então, eu tenho 45 minutos para falar de hemorragia digestiva. E eu foquei muito na abordagem na emergência, que é o curso de vocês aqui. Então, eu quero que todo mundo saia daqui muito tranquilo em tratar um paciente com sangramento digestivo. Então, eu vou começar com a hemorragia digestiva alta. O paciente chega vomitando sangue, todo mundo já se apavora no pronto-socorro, né? Aqui na Évora, a gente, então, apresenta a aula para vocês, igual vocês falaram, vocês viram os outros professores, a gente começa dando o conceito para vocês, falando sobre caso clínico, aí a gente discute, eu vou falar para vocês o que é hemorragia digestiva, vou mostrar a apresentação clínica, vou falar como a gente vai fazer o diagnóstico, o tratamento, depois eu vou dar uma colinha para vocês da prescrição médica e a gente vai discutir um pouquinho caso a caso aqui. Quando eu falo de hemorragia digestiva alta, o que eu estou falando, então? Sangramento digestivo que tem origem antes do ângulo de Treitz. Se eu estou pensando em hemorragia digestiva alta, eu estou pensando esôfago, estômago e duodeno. Então, lembre-se desses 3 órgãos, esôfago, estômago e duodeno. E aqui eu tenho o nosso paciente, tá? São casos reais. Esse paciente do sexo masculino, 43 anos, jovem, né? Chegou lá, taquicárdico, que vocês já olharam os controles quando vocês começaram o atendimento de vocês, e ele chegou falando, eu estava com um cocô meio esquisito, aí tinha uns 10 dias que estava meio preto o cocô, mas de ontem para hoje meu estômago está doendo demais. Ele já aponta o epigástrio, já faz posição antálgica e fala para vocês que hoje de manhã ele vomitou sangue. Aí você já começa a pensar, será mesmo? Será que não comeu uma beterraba? Esse paciente jovem, né? Só está taquicárdico. Às vezes ele está até só nervoso, porque, né? Está ali no pronto-socorro, esperou horas para ser atendido.
Mas ele falou que já tinha ido no gastro para ver essa gastrite. Eu fiz endoscopia, mas, doutora, eu não lembro onde está essa endoscopia. Só sei que deu alguma coisa. O que deu, não tenho ideia. E também não voltei no gastro, não. Ele mandou eu tomar um remédio lá. Para que remédio? Esses negócios de remédio não funcionam. Paciente tabagista. E ele falou outra coisa ainda para vocês. Ele malha, né? Ele não toma remédio, só suplemento. E aí ele vai para a academia, então ele teve uma lesão no ombro e resolveu tomar um remédio. Ele foi na farmácia, o farmacêutico falou, pode tomar esse remédio aqui que é bom. Então ele resolveu tomar 10 dias de ibuprofeno. E achou que melhorou, então o remédio era bom mesmo. E também ele falou, não vou no gastro, não vou nesses negócios de médicos, vocês médicos só querem pedir exame. Então vamos para o exame, né? A gente precisa examinar o paciente. Então, eu repeti os sinais vitais, né? A alteração do sinal vital. Já na triagem, eu repeti no exame físico. O paciente continua taquicárdico, PA limítrofe, mas ele está hipocorado mesmo. Eu olhei ali, a mucosa dele está hipocorada. Eu palpei o abdômen dele, ele está com dor e com desconforto no epigástrio. E aqui, quero falar uma coisa para vocês. Não é porque eu sou proctologista que eu vou defender isso, mas toque retal faz parte de exame físico. Não é só coisa de cirurgião geral e muito menos só do proctologista. Vocês, como médicos formados, vão atender pacientes com hemorragia digestiva. É mandatório o toque retal. Não tem dificuldade aqui. Por quê? Você não estava duvidando do paciente lá? Será que ele estava vomitando sangue mesmo? Aqui no meu toque retal eu posso confirmar, né? E tanto que eu confirmei. No toque retal veio melena. Então, e agora? O que vocês querem fazer aqui para esse paciente? Hemorragia digestiva alta, 43 anos, taquicárdico. Está ali, ó. Eu quero uma endoscopia. Eu vou monitorizar esse paciente ali, pedir para o enfermeiro levar ele para a sala de emergência. Vou pedir um acesso, deixa ele ali. Não, eu vou dar só um remedinho para ele e ele que volte no gastro dele. Que o gastro que resolve isso aí, ele está com dor de estômago. Ou então vou mandar lá para a internação na UTI, já quero UTI. O meu hospital é bom, tem UTI disponível aqui. Manda que o médico da UTI ele sabe resolver tudo. Manda lá para ele. O que vocês querem fazer? Ó, estou gostando da interação, hein? Eu ainda não vou falar da resposta para vocês, a gente vai discutir isso agora. Então, gente, quando eu penso em hemorragia digestiva, eu falei para vocês, esôfago, estômago, duodeno. E agora eu vou falar das 3 etiologias. Úlcera péptica, varizes esofágicas e esofagite erosiva. Qual que é a mais prevalente? Úlcera péptica. Então, o paciente chegou sangrando, hemorragia digestiva, vomitando sangue, o que eu vou pensar primeiro? Úlcera péptica. Por que então, eu me preocupo mais com varizes esofágicas? Porque é mais grave, tem maior potencial de sangramento e de instabilidade clínica. Mas o paciente com varizes esofágicas, ele tem outros comemorativos. Alguém poderia me ajudar? Como é que é esse paciente? O pessoal está tímido, mas eu escutei cirrótico e está certo. Tá? Então, é um paciente hepatopata, ele tem sinais de hepatopatia crônica, ele tem aquele barrigão, paciente acítico, né? Emagrecido que vira só a barriga, o senhor Batata. Então, a hemorragia digestiva alta, ela é muito mais comum que a hemorragia digestiva baixa. 75% dos casos de sangramento digestivo é hemorragia digestiva alta. Então, isso aqui vai chegar para vocês muito mais que a hemorragia digestiva baixa. E o paciente que a gente vai ter é o do sexo masculino, né? Igual esse que eu apresentei para vocês. Quais são os fatores de risco, então? Se o paciente sangrou uma vez, ele tem muito mais chance de sangrar novamente. Então, o paciente que usa anticoagulantes, o paciente que usa anti-inflamatório não esteroidal, o paciente que tem H. pylori, paciente com idade avançada, o paciente que tem doença renal crônica. O nosso paciente em questão, o que ele tinha? Isso. E o que mais que a gente pode pensar que ele tinha? Ele não sabia, mas a gente pode até inferir. H. pylori, né? Porque ele falou que tinha alguma coisa na endoscopia dele, ele só não lembrava. Como é que é a apresentação clínica? Marcela, é fácil, o paciente está vomitando sangue, é só isso. Gente, a apresentação clínica pode vir de várias maneiras. Então, esse paciente pode vir vomitando sangue, esse paciente pode estar apenas melenando, escurecimento das fezes, esse paciente
pode ter desmaiado no banheiro, ele nem sabe que está sangrando, ele desmaiou, teve uma síncope, trouxeram o paciente desacordado para vocês. E até mesmo o paciente que tem hemorragia digestiva alta, ele pode apresentar o quadro com sangramento vivo nas fezes. Então, aquela ideia que eu não sei se ainda vocês têm, de que hemorragia digestiva alta é melena e hemorragia digestiva baixa é hematoquesia, pode esquecer. Porque o sangue ele é catártico, ele pode acelerar o trânsito intestinal, então ele pode chegar com sangramento vivo ali nas fezes. Então, como é que eu faço o diagnóstico? Está meio óbvio, né? Você até colocou lá, endoscopia. Será que a gente já pode pedir endoscopia? Ainda não. A gente está na emergência, e o que primariamente a gente precisa fazer para esse paciente? Estabilização clínica, né? Então, o paciente chegou lá, você já olhou na triagem que esse paciente estava taquicárdico, que ele estava limítrofe, você já ligou para o enfermeiro e falou, prepara o leito dele na sala de emergência. Esse paciente vai ficar com você, esse paciente precisa de monitorização cardíaca, esse paciente precisa de 2 acessos venosos calibrosos e já precisa receber, então, pelo menos cristalóide. O que eu vou considerar aqui? Ringer. Tá? Uma coisa importante, sempre que eu acho que o Paulo comentou na aula passada, mas é você entender o contexto que você está inserido. Eu estou num pronto-socorro, estou numa UPA aqui de Samambaia, ou eu estou dentro do Einstein, que eu tenho tudo. Então, você tem que saber trabalhar com o recurso que você tem. Né? Então, antes de tudo, antes de eu pensar o que eu vou precisar de recurso para esse paciente, eu vou estabilizar ele. E isso você tem em todo pronto-socorro. Tá? Eu vou sondar esse paciente. Mas para quê, Marcelo? O paciente está acordado, é desconfortável, ele não vai gostar. Gente, a sondagem vesical traz um dado muito importante para a gente, que é de perfusão tecidual. Então, eu sei se esse paciente está urinando com a sondagem vesical. Porque se ele está deitado na máquina de emergência, ele não vai ficar levantando para fazer xixi, e muitas vezes você vai perder ali, às vezes, quando ele pega o dispositivo, ele perde a urina, e eu não sei exatamente o quanto que ele está fazendo xixi. Vai coletar a história completa desse paciente, então, você vai aproveitar que você está ali no leito de emergência, você vai conversar com ele. Se ele não sabe mais informações para te dar, você vai conversar com o acompanhante, você vai perguntar onde que você fez essa endoscopia, com quem está, tem alguém na sua casa, pode olhar lá para a gente só para ajudar, então, aqui na nossa suspeita da etiologia, porque isso vai fazer diferença para vocês e eu vou mostrar o porquê. Nessa fase aqui, você já coletou os exames, né? Pediu acesso, você já coleta os exames. Então, a função renal, função hepática, coagulograma. Imprescindível aqui, tipagem sanguínea. Se o paciente está sangrando. Se o paciente está sangrando, estou preocupada que ele vai precisar receber o quê? Sangue, né? Então, o paciente pode instabilizar esse ponto. Tá, agora já pode fazer a endoscopia? Você falou de estabilizar o paciente? Está estável? Posso fazer? Ainda não. Quero discutir algumas coisinhas aqui com vocês. Então, eu trouxe aqui para vocês, muito focado no manejo de emergência do paciente com hemorragia digestiva alta. Eu trouxe alguns questionamentos, então, que eu quero que vocês respondam e a gente vai conversar. Isso aqui é do último guideline da Mayo Clinic, de 2024. Então, tem aqui orientações bem novinhas para vocês. Então, aqui a gente vai conversar se vai fazer lavado nasogástrico, se vai indicar, quando que vai indicar transfusão de sangue, quais medicações que a gente vai fazer e por quê, quando, então, que eu vou fazer essa endoscopia e quais outras intervenções a gente pode fazer além da endoscopia. Então, começando com lavado nasogástrico. Quem já ouviu falar aí de lavado nasogástrico? Levanta a mão, então, para mim. Não precisa falar, que vocês têm poucas pessoas. Né? Então, tá bom. Quantas pessoas acham, então, que a gente precisa fazer? No lavado nasogástrico, a gente põe uma sonda nasogástrica no paciente e vai infundir soro e vai aspirar para ver se tem sangue, para a gente ver se tem sangramento ativo, tá? Para confirmar se o paciente está tendo hemorragia digestiva. Vocês tiveram uma ótima resposta. Porque realmente não precisa, né? UFA, se tiver que fazer... Estou lá na UPA, tem 30 pacientes para eu atender. Se eu tivesse que passar uma sonda nasogástrica em todos que na suspeita de sangramento, eu estava ferrada. Só não consigo passar o próximo.
Isso. Então, vamos lá. O que o guideline traz para a gente? Ele fala que não deve ser feito de rotina, tá? Salvo em algumas situações. Uma das situações é assim, o paciente piorou muito, eu vou precisar entubar ele. E aí, eu vou fazer o lavado nasogástrico pensando em quê? Acho que está escrito ali, mas eu queria que alguém falasse. Evitar broncoaspiração, né? Então, eu vou aspirar o conteúdo gástrico. Aqui também, lembrando que é um guideline americano, ele fala de preparar, então, pro endoscopista, de aspirar para fazer endoscopia. Então, lembrando que o acesso deles a recurso é muito fácil, independente de onde eles estiverem. Então, nem tudo dá para ser aplicado aqui. Quando que eu vou indicar transfusão de sangue para esse paciente? Então, o paciente está com sangramento importante, está sangrando, está saindo até coágulo, ele está vomitando um monte de sangue. Ou o paciente que tem hemorragia maciça e está com instabilidade hemodinâmica. Ou está estável, mas eu fiz lá, a hemoglobina dele está de 8, acho que eu vou precisar transfundir. Ou então, não, eu tenho endoscopia aqui rapidinho. Vou esperar porque o endoscopista controla o sangramento, sangue é caro, não quero desperdiçar. O endoscopista, ele resolve. O que vocês acham? Ficou com um pouco de pegadinha essa, por quê? Nem todo mundo está errado em responder hemoglobina de 8. Tá? A indicação de transfusão seria o paciente com hemorragia maciça com instabilidade hemodinâmica. Quem é esse paciente? Então, ele chegou lá, você colocou ele na sala de emergência, você já fez 2 litros de cristalóide, o paciente não respondeu, continua hipotenso. Pode pedir o sangue. Tá? Ou então, eu já pedi os exames laboratoriais, já saiu, hemoglobina abaixo de 7, pode pedir o sangue. Paciente cardiopata, hemoglobina abaixo de 8, pode pedir o sangue também. Então, nessas 3 situações, a gente vai considerar a transfusão de sangue na emergência. Então, ou seja, vocês vão lidar com esse paciente aqui. O que eu faço de medicação? Eu quero aquele tal do Transamin lá, aquele remédio lá para parar de sangrar. Pode ser esse? E um omeprazol, uma bromoprida para parar de vomitar. Ou então, eu quero um omeprazol e uma eritromicina. Você vai dar antibiótico, doutora, na emergência. Para que antibiótico para hemorragia digestiva? Não, eu quero o Transamin, o omeprazol e o Plasil. Acho que esse tá bom. Assim vai ajudar a controlar o sangramento. O que vocês acham? Sim, eu não falei do octreotide. Porque alguém me falou que essa droga aí, ela ajuda na hemorragia digestiva alta grave. Pode ser esse? Acho que eu fiz foi confundir a cabeça de vocês. Mas eu vou explicar um por um. Então, inclusive uma polêmica aqui da Sociedade Americana de Gastroenterologia, que ela não recomenda inibidor de bomba de prótons de rotina. Tá? Como eu falei para vocês, eles têm um recurso diferente, hospital diferente, população diferente. Eles recomendam que o inibidor de bomba de prótons seja feito na suspeição do paciente com úlcera péptica. Que é a maioria dos casos, como eu mostrei aqui para vocês. Então, eu falo que para vocês, aqui no Brasil, a gente vai fazer. Até porque a etiologia pode ser varizes esofágicas, mas o paciente pode ter uma úlcera péptica junto. E muitas vezes vocês vão estar na UPA ou em algum PS que não tem endoscopia. Então, você tem que fazer o máximo que você puder para otimizar o atendimento a esse paciente. Então, o inibidor de bomba de prótons, ele tem que ser o pantoprazol ou omeprazol, essa é a recomendação, seja feito em dose de 40 a 80 miligramas, e você vai fazer de 12 em 12 horas. Já vai deixar lá prescrito para o paciente. A eritromicina. Quem conhece a eritromicina como procinético, levanta a mão. Bastante gente, legal. A eritromicina é um excelente procinético, mas nem todo lugar a gente vai ter. Alguns hospitais têm, mas tem um custo elevado, por isso que a gente não tem em todos os lugares. Então, quem tem, pode usar na dose de 250 miligramas de ataque, principalmente se você já tem a endoscopia agendada. Já liguei lá para o endoscopista, vai fazer daqui 1h30. Já pode ir fazendo, porque eu quero ajudar o quê? Esvaziamento gástrico, né, gente? Então, eu quero ajudar esse endoscopista a conseguir fazer alguma intervenção se ele precisar. O octreotide, vocês não estavam errados. A gente usa, sim,
no sangramento por varizes esofágicas. Na úlcera péptica, ele não tem nenhuma função, nenhum benefício. Tá? E você vai usar a dose de ataque e vai deixar em bomba. Quem não conseguir anotar exatamente todas as informações que tem aqui, o pessoal vai deixar disponível para vocês depois os slides, então não se preocupem com dose nem nada, mais foco no porquê que a gente está usando essas drogas. Tá? E uma coisa muito importante aqui é no paciente cirrótico. O que a gente vai considerar para ele nesse momento, que vai ser muito importante e que muda desfecho clínico e tem impacto em mortalidade, é o uso de antibiótico. Então, ceftriaxona tem que ser feita nesses pacientes. Tá? Finalmente, e a endoscopia? Quando é que a gente faz? Eu quero aqui no pronto-socorro, meu hospital é rico, eu quero que o endoscopista venha aqui. Não, deixa para o médico da UTI, porque o médico da UTI é o que sabe, ele consegue lidar com tudo. Deixa o paciente ir para a UTI, lá ele faz. Ou então, eu quero, hoje mesmo, eu quero aqui no meu plantão, 12 horas, eu quero o endoscopista aqui. Ou então, é domingo. O endoscopista não trabalha no domingo. Hoje é 4 da tarde. Será que dá para ele vir amanhã às 10? O que vocês acham? Pessoal, vocês querem ser endoscopistas, né? Porque você pode vir no outro dia, nas primeiras 24 horas. Mas vocês estão certos, tá? A exceção é o paciente com varizes esofágicas. Varizes esofágicas, paciente grave, gravíssimo. Você estabilizou ele, eu vou mandar para o endoscopista, porque ele precisa fazer ligadura elástica. O outro paciente com úlcera péptica, que eu já falei que é a maioria, eu tenho essas 24 horas, então, para fazer endoscopia. Então, sim, o endoscopista pode até folgar no domingo. Que outras intervenções a gente pode fazer, então, nesse paciente com hemorragia digestiva? Ele não estabilizou. Não estou conseguindo estabilizar, já fiz até sangue aqui. Cirurgia? Quem é do time cirúrgico aí vai falar que é cirurgia. Embolização? O radiologista intervencionista vai falar, por que você vai cortar esse paciente? Está muito mais fácil abordar ele por embolização. Tamponamento por balão. Alguém já ouviu falar em tamponamento por balão? Muito bem. Ou então eu posso fazer tudo isso aí. O que vocês acham? Muito bem, estou gostando desses alunos, eles estão respondendo tudo corretamente. Então, cirurgia e embolização vão ser opções terapêuticas no paciente que a gente não estabiliza. Tá? É claro que a gente está falando de mundos ideais aqui. Eu estou na UPA, o meu paciente não estabiliza, eu estou meio ferrado, né? Porque eu vou ter que direcionar ele para um hospital terciário que tenha pelo menos cirurgião para poder abordar esse paciente. Mas tem uma coisa aqui que vocês podem fazer, principalmente no paciente cirrótico, varizes esofágicas, é o balão sem stake em Blakemore. Quem já ouviu falar? Quem já viu passar? Quem já viu alguém usar pessoalmente, assim? Aqui em Brasília? Não? Os dois que eu vi foram em São Paulo, foram 2 vezes, eu já tenho quase 12 anos de formação. Esse balão, então, ele é passado pela sonda nasogástrica e ele é insuflado. Ele é insuflado. E a gente vai ter que tracionar esse balão, por quê? Desculpa, gente. Então, ele vai ter que ser tracionado. Então, como é que o paciente tem que estar aqui? Acordado não, né, gente? Tem que estar entubado. Imagina o desconforto do paciente ficar puxando esse balão. Então, não é indicado fazer com o paciente acordado. Você vai segurar ele assim até quanto tempo? Até 24 horas. Vai passar o plantão, graças a Deus. Passei o balão e passei o plantão. Mas, depois de 12 horas, tem que soltar esse balão. Tem que ver se está sangrando ainda. Está sangrando ainda? Insufla o balão e passa para o próximo plantonista. Que não seja um plantão de 24 horas. Então, voltamos aqui no nosso paciente, né, que falou que esse negócio de médico e com exame não é legal, mas ele voltou aqui para você foi lá reavaliar ele na sala de emergência, ele voltou a vomitar sangue e instabilizou. O que eu vou fazer agora?
Então, essa é a minha cola aqui para vocês, que todos vocês já estão sabendo, que a gente discutiu aqui na aula. Então, esse paciente vai ficar em dieta zero. Ele vai ficar em dieta zero porque ele vai fazer o exame de endoscopia? Não, né, gente? Ele vai ficar em dieta zero porque esse paciente pode piorar se ele comer qualquer coisa. Então, vocês fizeram ringer lactato 2 litros, pediram para correr em 1 hora. Eu fiz o pantoprazol porque a gente está no Brasil, não está nos Estados Unidos. E a gente vai para o Brasil para melhorar, então, o vômito desse paciente. E ele está com dor. A gente tem que considerar a dor do paciente aqui. E ele já está monitorizado lá na sala de emergência. Eu pedi todos os exames para o meu paciente, pedi a tipagem sanguínea, eu não esqueci. Eu vou reavaliar esse paciente daqui 1 hora. Ele estabilizou, agora está na mão do endoscopista, o endoscopista que se vira com esse paciente. E não tem endoscopia, o paciente continua instável, eu sei que é varizes esofágicas, é aquele paciente cirrótico, eu vou considerar o balão. O paciente foi para a endoscopia, o meu hospital tem. Mas a endoscopia não adiantou muita coisa, não. O paciente voltou a sangrar. Pode chamar o cirurgião. E óbvio que esse paciente, quando está com vocês já vão pensar na indicação de UTI já no T0. Aqui o paciente chegou na sua frente, é potencialmente grave, eu já vou ligar e pedir minha vaga de UTI. Eu vou estabilizar primeiro, mas depois esse paciente vai para a UTI, sim. E considerar o gastroenterologista, que é o médico que vai ficar responsável pelo cuidado desse paciente. Então, acho que eu consegui resumir um pouco do atendimento da hemorragia digestiva alta. Então, nem preciso falar muito de hemorragia digestiva baixa, porque vocês já estão sabendo tudo. É a mesma coisa. Não, doutor, é a mesma coisa, é só trocar a endoscopia por colonoscopia. Nem precisa dar mais essa aula. O que vocês acham? Não, né? Esse aqui, ainda bem que é diferente, que daí o proctologista tem trabalho. Então, de novo, vou falar para vocês o conceito, vou apresentar o caso clínico, vou falar o que é hemorragia digestiva baixa, eu vou falar como que é a apresentação clínica, o diagnóstico, como é que eu vou tratar, vou discutir o caso com vocês, esse caso é meu, pessoal, de um paciente meu, e depois eu vou falar da prescrição. Se a hemorragia digestiva alta é o sangramento antes do ângulo de Treitz, a baixa depois, né, gente? Passou pelo reto, exteriorizou e tem origem, então, após o ângulo de Treitz. E eu vou falar, então, do meu paciente. Eu estava na retaguarda do Sol Brasília, de proctologia, e isso já tem uns 3 anos, 2, 3 anos, quando eu cheguei aqui em Brasília. E esse paciente, me ligaram que esse paciente chegou lá no pronto-socorro e estava achando ele esquisito. Né? Quando falam que o paciente está esquisito, você já começa a desconfiar. Ele tem 78 anos, sexo masculino, ele chegou lá taquicárdico, intenso e taquipneico. Mas ele chegou a contragosto, né? Ele chegou lá e falou, eu não tenho nada não, o cocô está escuro, tem uns 5 dias. Aí hoje de manhã, quando eu fui fazer cocô, saiu muito sangue. Mas eu sei que eu tenho hemorroida, isso não é nada, é minha hemorroida que está sangrando. Então nem preciso estar aqui. Mas, assim que ele levantou do vaso, ele teve uma síncope e a esposa trouxe ele então para a emergência. O paciente insistia em dizer que ele não estava sentindo nada, que não tem dor na barriga, não tem nada, foi só a hemorroida que sangrou. Eu nem quero ficar aqui, mas você, como plantonista, percebeu, já olhou os sinais vitais do paciente e viu que ele já estava instável já antes dele chegar. Então, além de tudo, esse paciente ele era hipertenso e tabagista, e ele tinha tido uma TVP, tinha uns 5 dias atrás. Aí ele tomava um tal de Marevan. Aí. E losartana também, doutora. Marevan e losartana. Eu até fui no proctologista, eu fiz aquele exame de colonoscopia, só tem divertículo, eu não tenho nada no meu intestino. Não quero ficar aqui. Só tem a hemorroida e a hemorroida eu trato depois. Olha lá, você repetiu os sinais vitais e o paciente está o quê? Chocado, né? Taquicárdico, hipotenso, corado. Você palpou o abdômen. Tinha uma leve desconforto ali do lado esquerdo. O que vocês fizeram aqui? Que eu falei que todo mundo vai sair fazendo? Toque retal, né? Todo mundo aqui vai fazer. E aí, o que esse paciente tinha? Sangramento vivo. É da hemorroida? Não sei. Podia estar, inclusive, sangrando concomitantemente, mas no toque já dava para sentir que tinha até coágulos ali no reto. E agora? Eu quero uma colonoscopia, com urgência. Ou então eu vou monitorar esse paciente na sala de emergência e vou estabilizar ele. Ou então ele está falando que é da hemorroida, manda ele de volta para o proctologista. Pode ir de alta, vai. Ou então chama o médico da UTI que sabe.
Gente, vocês estão de parabéns. Ó, vocês assistiram a aula anterior, hein? Muito bem. Muito bem. Ah, tem alguém que tá favorecendo o médico da UTI, eu acho que ele é intensivista aí. Estou vendo. Então, o pessoal, quando me ligou, gente, já tinha estabilizado o paciente lá na emergência, tá? Então, estavam de parabéns. Eu só não consigo passar. Pede para tirar. Ah, pronto. Então, falei para vocês que a hemorragia digestiva baixa é a passagem de sangue depois do ângulo de Treitz. Quando eu falo de hemorragia digestiva baixa, eu falo de 20% dos casos de hemorragia digestiva. Quem prestou atenção está vendo que a conta não fecha. Quanto que eu falei que era de hemorragia digestiva alta? Gente, vocês estão assistindo mesmo. Então, 75 mais 20% dá 95. 5% é sangramento oculto. A gente não encontra a origem, tá? A maioria dos casos aqui de hemorragia digestiva baixa para o sangramento espontaneamente, tá? Então, ufa, aqui eu posso dar uma respirada. Mas a gente tem que prestar atenção nos pacientes que são idosos e com comorbidades. Quem era o meu paciente aqui? Idoso com comorbidade. E até 15% dos pacientes têm sangramento autoconcomitante. Então, eu não consigo descartar exatamente que ele não possa ter hemorragia alta e baixa ao mesmo tempo. Qual que é a apresentação clínica? Mas depende de onde está sangrando, né? Tem o intestino todinho, delgado, grosso, tem hemorroida. Na verdade, gente, vai depender exatamente como que o paciente vai estar se apresentando ali para vocês. Que pode vir desde um sangramento oculto até uma hemorragia maciça, que era esse nosso paciente do pronto-socorro. Então, eu vou trocar, vou melhorar isso aí. Então, o paciente ou ele está estável ou instável. Tudo que a gente for tratar para hemorragia digestiva baixa, a gente vai falar da estabilidade do paciente, o que é possível fazer com o paciente estável e com o paciente instável. Então, sinais de instabilidade hemodinâmica, vocês já aprenderam até taquipneia, hipotensão, taquicardia. Então, a gente já sabe avaliar o paciente que está chocado. Então, vou falar um pouco para vocês das principais etiologias. Eu falei de hemorragia digestiva alta. Eu falei de úlcera péptica, varizes esofágicas, esofagite erosiva. Quando eu falo de hemorragia digestiva baixa, eu vou falar de doença diverticular, angiodisplasia e colite isquêmica. Não tem outras causas, doutora? Claro que tem, né, gente? Tem uma causa aqui bem relevante que eu não coloquei, que é a quarta causa. O que é? CA, câncer coloretal. Muito bem. Então, a gente tem inúmeras doenças, inclusive doenças inflamatórias intestinais. Mas isso aqui é o mais prevalente. Então, é o que eu achei mais importante colocar para vocês, até porque vocês vão tratar o paciente no início, na emergência. Então, até esmiuçar o tratamento específico, a gente ia ficar aqui até amanhã. Então, a doença diverticular é uma das principais causas disparada. Então, quem tem doença diverticular tem 15% de chance de sangrar. E a prevalência de doença diverticular em pacientes acima de 70 anos é de 75%. Ou seja, é muito prevalente e, com certeza, vai chegar um velhinho sangrando do divertículo para vocês. Então, tem maior probabilidade de ter hemorragia maciça, tá? E os fatores de risco para sangrar com doença diverticular anti-inflamatório não esteroidal, pressão alta, uso de anticoagulantes. Quem era o meu paciente? Exatamente esse aqui, né? Então, a notícia boa é que 80% desses pacientes o sangramento vai parar sozinho. Graças a Deus, mais uma vez. Então, angiodisplasia são vasos anormais na submucosa. Ocorrem mais do lado direito. Ocorrendo mais do lado direito, a gente vai ter muito mais apresentação de melena do que hematoquesia em si. Fatores de risco aqui muito parecidos com o de doença diverticular, idades, comorbidades, uso de AS, anticoagulantes. E o que difere aqui para vocês na apresentação clínica, principalmente a colite isquêmica. A colite isquêmica, esse paciente vai vir bem ferido, muita dor abdominal. O paciente, dependendo se for mais baixo no reto, vai ter muito tenesmo, vai ter vontade de evacuar o tempo inteiro. E aqui o sangramento é porque isquemia e depois reperfusiona. E na reperfusão vai sangrar. Mas aqui o sangramento não é um sangramento de grande monta, então ele não chama tanta atenção para vocês.
E aí, o diagnóstico? Antes era endoscopia, colonoscopia, então. Não, vamos lá, vamos manejar o paciente primeiro. Então, de novo, vocês já aprenderam que hemorragia digestiva, vocês vão levar para a sala de emergência, vocês vão fazer 2 acessos calibrosos, já pediu sangue, já para levar para laboratório, já quero função renal, hepática, coagulograma, tipagem sanguínea de novo. E eu vou considerar de novo transfusão sanguínea se eu infundir 2 litros de Ringer e o paciente não estabilizou. Ele está monitorado e eu acho que eu espero já ter convencido vocês a esse ponto de ter sondado o paciente lá na emergência. Como é que eu vou tratar, então, esse paciente? Então, vou trocar para como que eu vou fazer o diagnóstico e, muitas vezes, o tratamento, né? Eu vou fazer os 2 ao mesmo tempo. Aqui, eu queria que vocês só se situassem que aqui é o paciente estável, tá? Então, o paciente estável ou estabilizado, eu vou poder fazer ou cintilografia ou uma angiotomografia. Para quê? Para ver se o paciente está sangrando, primeiro de tudo, porque se ele não estiver sangrando, esses exames aqui vão vir negativos, tá, gente? Os 2. Então, o paciente tem que ter sangramento ativo para eu conseguir identificar. Por que eu falei desses exames aqui para vocês? Sendo que vocês já, a essa altura, já devem saber que colonoscopia é superior, porque eu faço a terapêutica também. Porque nem sempre vocês têm colonoscopia. Eu estou na UPA, estou no PS, estou no hospitalzinho municipal, não tem. Então, eu também não tenho cintilo. O cintilo é um exame chique, não tem em todo lugar, mas eu tenho angiotomografia. Então, a angiotomografia, além de conseguir ver se está sangrando e localizar o sítio de sangramento, eu também posso ver se o paciente tem outros diagnósticos, como, por exemplo, câncer coloretal. Mas esse exame ele não é legal em qual paciente? Insuficiência renal, né, crônica e paciente que tem alergia. Então, às vezes, a gente se depara com essas dificuldades. Eu tenho os 2, qual que eu faço? Né? A angiotomografia é mais indicada, porque, igual eu falei para vocês, eu consigo ter o diagnóstico de outras patologias. Agora sim, eu faço o diagnóstico e consigo fazer a terapia, angiografia. Bom, se eu estava na UPA e eu não tinha mal cintilografia, claro que eu não vou ter angiografia. Mas, se eu estou no hospital grande, eu posso considerar o cirurgião vascular ou o radiointervencionista para conseguir me ajudar nisso aqui. Então, o paciente tem que ter um sangramento ativo de pelo menos 0,5 a 1,5 centímetros cúbicos. E o que pode acontecer aqui? Às vezes eu fiz uma cintilo, positivou, então, positivou do lado direito. Eu já sei que está sangrando do lado direito. Então, pode fazer uma angiografia, então, para embolizar ali, fica mais fácil. Né? Também não é para todos os pacientes, porque se tiver alergia ao contraste, eu não consigo. Pronto. Superioridade do exame, lógico, de colonoscopia, que tem alguns trabalhos que demonstram que o diagnóstico ele consegue ser acurado até 100% das vezes. Né? Aqui eu posso fazer clipe, injeção de epinefrina, plasma de amônio. E esse exame aqui, eu só consigo fazer depois de estabilizar o paciente. Por quê? Precisa fazer preparo. Se não tiver preparo intestinal, ninguém vai ver nada, gente. Então, o paciente tem que estar estável para a gente fazer o preparo e para ir para a colonoscopia. Aqui, idealmente, o que os guidelines falam para fazer é de 12 a 24 horas. Então, o proctologista tem que trabalhar no domingo. Mas vamos lá. O paciente está hemodinamicamente instável. Já fiz 2 litros de Ringer, fiz até sangue já. Mas ele não estabiliza. O que eu faço? Inclusive, está até sangrando de novo. Ó. Eu quero uma colonoscopia com mais urgência agora. Não, eu vou transfundir sangue até estabilizar. Pode fazer sangue aí nesse paciente. Eu vou chamar o cirurgião. Ou então manda para o médico da UTI, porque o médico da UTI é o que sabe fazer as coisas. Tem intensivista, assim, aqui. Tá, esses 12% aqui é intensivista. Então, vamos lá. Olá, eu chamei o cirurgião, que fui eu, né? Como é que o cirurgião foi já? Com a faca na mão. Com a faca na mão. Paciente hemodinamicamente instável, que não responde a medidas de ressuscitação volêmica, a gente vai indicar colectomia, de urgência. Eu vou falar outra situação aqui, que também é interessante. Por que, então, se eu tiver exame, eu vou fazer? Eu estabilizei o paciente, eu tinha angiotomo no meu serviço, uma tomografia lá. Eu fiz e o sangramento estava no transverso. Mas o paciente
voltou aqui para a sala de emergência, ele sangrou de novo e está instável agora. O cirurgião vai vir e tem chance de fazer só uma colectomia mais direcionada e não tirar todo o intestino do paciente. O seu fulano, ele não quis estabilizar, não. Então, foi só caindo, caindo e ficando instável. Quando eles me chamaram, já tinha umas 5 horas que ele tinha dado a entrada, a gente já mandou ele para o centro cirúrgico. Quando ele chegou no centro cirúrgico, o seu fulano parou na indução anestésica, mas o anestesista também sabe das coisas, ele reanimou, também é um especialista bom. Reanimou o paciente, a gente conseguiu operar, fez uma colectomia em 30 minutos, fechou o paciente, ficou com ileostomia terminal, obviamente, e o seu fulano está vivo até hoje, foi embora 30 dias depois, ele quer reconstruir o trânsito, comigo não será nunca mais, porque já passei bastante emoção com ele aqui, então, para mim, ele continua com aquela ileostomia até ele partir. Mas sobreviveu o paciente, tirou o cólon dele e ele sobreviveu. Qual que é a principal suspeita diagnóstica no seu fulano? O que vocês acham que ele tinha? Eu falei, né, doutora, você falou lá no início. Seu fulano tinha mais de um diagnóstico. Gente, ele estava sangrando do cólon direito por angiodisplasia e do cólon esquerdo por doença diverticular. Então, tinha 2 coisas sangrando ali e o Marevan perpetuou esse sangramento e por isso que foi tão grave para ele. Então, de novo, aqui eu trouxe a colinha para vocês do atendimento inicial do paciente no pronto-socorro. O paciente está com dieta zero. Ah, porque ele pode ir para a cirurgia. Não. Pode piorar, né? O paciente pode piorar, rebaixamento de nível de consciência, broncoaspirar. Então, ringer lactato, vamos correr em 1 hora, rápido, vou ficar em cima desse paciente, vou fazer o pantoprazol, porque a doutora falou que pode ter sangramento de cima e de baixo, vou fazer ondansetrona, vou fazer dipirona se o paciente tiver dor, vou monitorizar ele. Então, eu pedi os exames ali. E reavaliei a estabilidade, estabilizou. Pode preparar o cólon para fazer a colonoscopia. Não tenho colonoscopia, mas o paciente está estável? Posso fazer cintilografia, posso fazer uma angiotomografia, pelo menos para ver se o paciente está sangrando ou de onde é esse sangramento. Então, deu positivo esse exame, a angiotomografia mostrou que ele está sangrando. Eu tenho angiografia, não tenho colonoscopia, mas tenho angiografia, por isso que eu falei para vocês que é interessante saber os recursos que vocês têm. E, claro, vamos encaminhar para o intensivista, porque ele que sabe das coisas, e nunca esqueçam de chamar o proctologista também, que ele também sabe. Então é isso, gente. Obrigada. Essa é minha rede social, TikTok, Instagram. Se vocês quiserem me seguir lá, estou à disposição para qualquer tipo de dúvida. Parabéns, Marcelo, pela apresentação. Com certeza tem alguém aqui da terapia intensiva, porque o Carlos fez alguns convites. Ah, entendi. Agora eu vi. Nosso tempo também passou um pouquinho, então eu vou fazer só 2 perguntas, as que tiveram o maior número de votação. A primeira pergunta é: quando se passa o balão, como fica o raciocínio da endoscopia digestiva alta? O mais rápido possível ou aguardar? Não, ele segue sendo o mais rápido possível. A gente precisa de ter uma terapêutica para esse paciente. O balão é uma ponte só. Ele está te salvando naquele momento de desespero, mas o paciente precisa fazer endoscopia. Então, o balão vai ser uma ponte até chegar ao endoscopista. A segunda pergunta é: alguma superioridade do IDP em BIC ou intermitente? Não. Inclusive, está nesse trabalho, quem quiser ler, tá? Pode fazer de 12 em 12 horas, não tem nenhuma superioridade de fazer em bombas. Pelo contrário, não vai ter disponibilidade em todos os lugares. Então, esse trabalho mostra exatamente isso, que você pode fazer de 12 em 12 horas.